Acho que conseguem me ouvir bem, certo? Eu digo os do Zoom. Acho que sim. Ok. Então, bom dia a todos. É um grande privilégio nós podermos dar estas conferências. São a nova era e, de facto, é a verdade das verdades, não é? Nós já tivemos várias fases da verdade e esta é mais uma fase da verdade, muito interessante, muito importante. E para mim, de facto, é um privilégio, portanto, e um orgulho poder viver nesta era. Este irmão, Yomun Park Jong-joon, a Uni deu a conferência número 1, eu vou dar a conferência número 2. A Uni falou, portanto, da filha unigênita, eu vou falar dos pais celestiais. E, de facto, não se preocupem que, de facto, isto é lido, basicamente é a conferência dele. E nós, portanto, traduzimos tudo e lemos, portanto, há um ou outro ponto que podemos explicar, mas não é fácil, porque senão ainda ia demorar muito mais tempo. Qualquer das formas, como o Sérgio disse, portanto, certamente serão as conferências da nova era. Nós vamos ter mais oportunidades para explicar de uma forma muito mais aprofundada cada um destes pontos. No entanto, para mim, houve muitos pontos interessantes, portanto, nesta conferência que eu pude perceber. Então, o valor dos verdadeiros pais do ponto de vista da providência do céu. O que tem em análise, portanto, nesta conferência, portanto, eu pus aqui pais celestiais, com o S no fim, pai e mãe celestial, porque, de facto, na nossa língua, essa palavra pais celestiais, portanto, é difícil, portanto, de perceber, porque os ingleses ainda têm heavenly parents. Parents já quer dizer pai e mãe. E no nosso caso, pais, nós em Portugal dizemos que é pai e mãe porque é plural. Mas há uma confusão, tanto quando nós estamos a dar estas conferências, ao dizer Pai Celestial e Pais Celestiais. Pai Celestial é só o Pai Celestial, Mãe Celestial é só a Mãe Celestial, Pais Celestiais é aquele que é a palavra que nós, portugueses, temos que ter em atenção nesta conferência. Então, vamos falar das palavras da verdadeira Mãe, as características duais de Deus de masculinidade e feminilidade. Por que razão isso não é dualismo? Porque é que Deus tem sido referido como Pai Celestial ao longo do tempo e até então veio a haver essa mudança? E depois, no final, a era da Channel Book é a era dos Pais Celestiais, ou seja, Heavenly Parents. E ele diz, portanto, o tema de hoje é os pais celestiais. Estou muito interessado na geração mais jovem. Como é que vamos ensinar a nossa geração mais jovem sobre os pais celestiais? Como é que nós os educamos sobre Jeová, portanto, que é o primeiro nome no Antigo Testamento, depois Pai Celestial, que veio a seguir na era do Novo Testamento, e então hoje, na era da Channel Book, pais celestiais. Estou muito interessado nisso. Uma das primeiras palavras, das primeiras coisas que a verdadeira mãe proclamou ao abrir o dia da fundação foi a sua proclamação sobre os pais celestiais. Deixem-me ler-vos. Então a verdadeira mãe diz: devemos agora mudar a forma como nos dirigimos a Deus. Quando oramos, vamos trocar Ananim por Anel Bomonim, isto é, pais celestiais. É suave em inglês, portanto, Heavenly Parents, e também é significativo em coreano. Portanto, quando orares, as primeiras palavras que pronunciais devem ser pais celestiais. E seguidas, então, de amados verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade. Vamos mudar isso primeiro. Como vamos celebrar o dia da fundação, portanto, foi antes do dia da fundação, tenho de organizar isso. Caso contrário, não serão capazes de o fazer. Isto é algo que conferi primeiro com a minha mente original. Portanto, antes de fazer esta mudança, ela conferiu que tinha que fazer esta mudança com a mente original. Nós chamávamos a Deus de Jeová na era do Antigo Testamento e de Pai Celestial, Heavenly Father, não é? Na era do Novo Testamento.
Mas ao proclamar o dia da fundação na era de Chanukuk, a verdadeira mãe proclamou que agora é a era dos pais celestiais. Aceitemos isso em nossos corações e vivamos a atender aos pais celestiais nas nossas orações e na nossa fé. Mas o objetivo principal da conferência de hoje é tentarmos compreender com toda a certeza a teoria por detrás de doravante Deus ser chamado de pais celestiais, a partir da perspectiva do princípio divino, do pensamento da unificação e com base nas palavras dos verdadeiros pais. Além disso, existe também a preocupação de que algumas pessoas estejam a duvidar se essa visão de Deus como pais celestiais não será dualismo? Nota, porquê? Porque em coreano, e a Samonim pode confirmar, este Anu Bumonim, não é? Significa, é escrito como pai e mãe celestial. Portanto, depois existe esta confusão no coreano de que será dualismo, ou seja, implica duas entidades separadas. No entanto, não é dualismo e também gostaria de dizer um pouco sobre isso nesta minha apresentação. Antes disso, vamos ler estas palavras também da verdadeira mãe. Deus criou um homem e uma mulher. O que precisam de saber é que Deus, nosso Criador, existe como Deus Pai e Deus Mãe. E esse é o ponto de partida da criação dos céus e da terra. Deus criou os nossos primeiros antepassados como um homem e uma mulher à imagem divina. Este foi o princípio da criação pelo qual o nosso Criador fez o céu e a terra. Primeiro vamos tentar compreender as palavras dos verdadeiros pais através da exposição do princípio divino. Na página 19 da exposição do princípio divino diz-se: o Yang e o Yin de Deus manifestaram-se na masculinidade e na feminilidade. Chamar o Yang e Yin de Deus de masculinidade e feminilidade é explicado na exposição do princípio divino, na secção que descreve Adão e Eva, onde lemos que Adão e Eva, que foram criados como filhos de Deus, foram criados desta forma, como homem e mulher, como filho e filha. Esta conferência entra muito nos princípios da criação, tanto que é uma conferência, logo a primeira. Não é fácil entender muita coisa que está aqui. Eu coloquei, portanto, algumas dicas, digamos, em meio, a ver se realmente, portanto, é mais fácil entender, mas, de qualquer das formas, vai se centrar muito na masculinidade e feminilidade e essas situações. Vamos tentar compreender as características duais de Deus, masculinidade e feminilidade. Se tomarmos o enquadramento explicativo do pensamento da unificação, seguindo o princípio fundamental de que as características duais de masculinidade e feminilidade de Deus estão incorporadas na criação, os seres humanos foram criados como homem e mulher, os animais como macho e fêmea, as plantas como estames e pestilos, e os minerais compostos por cationes e aniões. Tudo foi criado num sistema de pares. É por isso que podemos entender que as características duais de masculinidade e feminilidade de Deus são a fonte de todas as distinções de género na criação. Todas as coisas têm masculino e feminino, ou positivo ou negativo. Assemelhando-se às características divididas das características duais de masculinidade e feminilidade, os verdadeiros pais usaram o termo entidades de género distintas e desta forma homens e mulheres nasceram assemelhando-se às características divididas das características duais de masculinidade e feminilidade. E é por isso que o verdadeiro pai referiu-se a homens e mulheres como entidades de género distintas. Isto põe em causa toda a ideologia do género, né, que anda por aí ultimamente. Portanto, há dois géneros distintos. É cientificamente provado. E por isso é que a ciência agora anda também a lutar contra a ideologia do género. Não é só a religião. Desta forma, podemos encontrar, através das palavras do verdadeiro pai e da verdadeira mãe, textos relativos às características duais de masculinidade e feminilidade de Deus. É união, não é? Portanto, união, divisão e união. Portanto, como nós lemos no princípio divino. Portanto, união Deus, depois divisão masculino e feminino,
e depois união, novamente, portanto, em filhos. Portanto, é isto que nós estamos a estudar aqui. Vamos ler um pouco mais. As características duais de Deus de masculinidade e feminilidade. Porquê é que nos casamos? Isto são palavras do verdadeiro Pai. É para nos assemelharmos à imagem de Deus. Deus é um ser com características duais, possuindo tanto uma natureza masculina invisível como uma natureza feminina invisível. Num único corpo com características duais, essas características estão em completa harmonia e unidade. Deus é então um ser completo e unido. No entanto, essas naturezas individuais complementares dentro do próprio Deus são diferentes entre si. Se as características masculina e feminina de Deus fossem iguais, então uma seria uma cópia exata da outra, mas são diferentes. Sendo masculino e feminino, devem tornar-se como sementes e regressar à posição da natureza original de Deus. Portanto, tornar-se sementes, portanto, é essa separação, portanto, quando Deus cria o ser humano. Portanto, dentro dele estão completamente unidos. E, a partir dele, a criação se dá e torna-se, portanto, então, dois elementos em separado. Assim, compreendemos as características duais de Deus através da exposição do princípio divino e dos princípios da teoria da unificação. Mais especificamente, mesmo através das palavras dos verdadeiros pais, podemos saber que Deus tem uma natureza masculina e uma natureza feminina, e além disso é um ser que tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. Se esse for o caso, então o que é importante na compreensão dos pais celestiais é que devemos ter uma boa compreensão do seu aspecto masculino e do seu aspecto feminino aqui mencionados e o que isso significa. Vamos ler aqui também. Nós dizemos que Deus é o sujeito masculino, não é verdade? Deus aparece como um sujeito masculino, mas também tem um aspecto feminino. Deus é masculino na frente, mas logo atrás há o aspecto feminino. Deus criou o que pode ser dividido em interior e exterior, ou em esquerda e direita, ou como superior e inferior. Portanto, o verdadeiro Pai muitas vezes falava disso. Cima, baixo, esquerda, direita, frente, trás, completamente harmonia, um círculo, portanto, uma esfera, não é? À medida que isso se desenrola, o que emerge então são um homem e uma mulher. Vocês entendem? Diz o verdadeiro Pai. O verdadeiro Pai também diz: se formos à raiz do universo, chegamos a Deus. E precisamos estar cientes de que Deus tem duas naturezas. Uma natureza masculina e uma natureza feminina. Também eu ensino, ele, portanto, este conferencista, o nosso irmão, ensina o pensamento da unificação na escola. E a teoria da imagem original explica as características duais de Yang e do Yin. No entanto, ao explicar a imagem original de Deus, os princípios da teoria da unificação explicam a natureza interna e a forma externa, e que Yang e Yin são, cada um deles, um atributo da natureza interna e da forma externa. No entanto, o método de explicação mencionado acima, tanto na teoria da imagem original, não revela claramente os atributos de Deus que existe com um aspecto masculino e do mesmo Deus que existe também com o aspecto feminino. Não é claro, portanto, nesta explicação. Dizer que Deus é um ser é uma boa explicação, mas não consegue revelar bem que Deus é os nossos pais celestiais, com um aspecto masculino e um aspecto feminino. Portanto, esta ideia de Deus ser um ser, portanto, a forma como é explicada, mesmo no pensamento da unificação, não é clara para nós percebermos que dentro desse mesmo ser existe tanto o masculino e o feminino e que estão tão interligados, portanto, mas que são também entidades que fazem do Pai Celestial os pais de Deus, os pais celestiais. Se olharem para a tabela do fundo, podem ver que mesmo no caso dos seres humanos, há aspectos positivos e negativos para a natureza interna e a forma externa, respectivamente. Então, tais atributos de clareza e incertezas, de alegria e de desagrados,
estão todos dentro da mente humana. Portanto, essa explicação que é dada sobre, portanto, a diferença entre o homem e a mulher, entre os atributos, portanto, que nós temos, basicamente estão dentro da mente humana e não explica o lado do Pai Celestial, dos Pais Celestiais. No entanto, esta tabela, portanto, por isso, não diferencia entre homens e mulheres, pois simplesmente resume características que todos os seres humanos partilham, tanto o homem como a mulher. Porque mesmo estando dividido, o homem também tem o lado feminino, a mulher também tem o lado masculino. Portanto, significa que por aí nós não chegamos a esta conclusão. Assim sendo, se a essência dos princípios da teoria da unificação terminasse a sua explicação aqui, talvez não conseguíssemos encontrar claramente essas tais características dos pais celestiais através do pensamento da unificação. Daí que os princípios da teoria da unificação não param a sua explicação neste ponto, mas continuam a explicar mais aspectos usando como exemplos os seres humanos. Os seres humanos, de facto, foram criados à semelhança de Deus e foram criados como homem e mulher. Então, que tipo de ser é um homem? Os princípios da teoria da unificação explicam que um homem é um ente com natureza interna e forma externa de yang e yin masculino. E então, que tipo de ser é uma mulher? Uma mulher é um ente com natureza interna e forma externa de yang e yin feminino. Portanto, não se vai explicar, nem se vai aprofundar, porque não há tempo. Portanto, é continuar. Vamos saber isto ao pormenor noutras conferências. Assim, os princípios da teoria da unificação explicam que tais homens e mulheres têm uma diferença qualitativa nas suas mentes e uma diferença quantitativa nos seus corpos. Qualitativa nas suas mentes, são diferentes, portanto, há emoções, portanto, há uma série de atributos, portanto, internos que são diferentes, e quantitativa no lado externo, portanto, porque o homem e a mulher são diferentes externamente. Portanto, resumidamente, dizemos que o homem é um ente yang e a mulher é um ente yin. Mas o que devemos notar aqui é que se entendermos o yang e o yin como subatributos da natureza interna e da forma externa, então a distinção entre homens e mulheres e o facto de que Deus também tem características masculinas e femininas não torna isso claro. Ok? Portanto, há o ser humano, homem e mulher, fora de Deus, e há o masculino e o feminino dentro de Deus. Portanto, não é fácil explicar isso, por isso é que hoje nós temos este tipo de conferências para esclarecer. É por isso que eu uso a palavra masculino, feminino, em termos de como definimos homem e mulher. No pensamento da unificação, há a natureza interna e a forma externa de yang e yin masculino e a natureza interna e a forma externa de yang e yin feminino. Por isso é que há uma diferença qualitativa entre as mentes dos homens e das mulheres. Portanto, aí nós vemos a diferença em nós, seres humanos. Os homens, por exemplo, são mais abrangentes e claros e as mulheres são mais detalhadas. Existe este tipo de distinção. Mas não é uma distinção que se veja em Deus, porque é completamente unido dentro do próprio Deus. Se alguém discordar, é o que está aqui. Nota que eu pus, a minha nota, digamos assim. Esta distinção existe nos seres humanos, pois são entidades separadas que precisam de se harmonizar nas suas diferenças. Enquanto que em Deus, ou seja, nos pais celestiais, não existe essa separação, nem física, nem mental, ou seja, a sua unidade e harmonização são já completas e perfeitas no entendimento mútuo dentro de si próprio entre o masculino e o feminino. Nós, no entanto, somos colocados nestas posições de separação e diferença, acredito, para realizarmos na Terra esse amadurecimento em caráter e na personalidade, ou seja, o terceiro estágio de crescimento,
em que nos aperfeiçoamos no mundo físico, prontos para darmos o salto para a perfeição no mundo espiritual. Portanto, esta é a ideia, portanto, que eu tirei daqui. Em conclusão, em quem foram os seres humanos criados à semelhança? Fomos criados à semelhança de Deus. Por isso é que os seres humanos foram criados como homem e mulher. Então, que tipo de ser é Deus? Podemos dizê-lo da seguinte forma: Deus existe com um aspecto masculino, tendo natureza interna e forma externa, de Yang e Yin masculino, e existe com um aspecto feminino, tendo natureza interna e forma externa, de Yang e Yin feminino, mas completamente unidos e harmonizados. São um só. Portanto, Deus existe não só com um aspecto masculino, mas também com um aspecto feminino. E isso pode ser clarificado intuitivamente através de todas as coisas da criação. Porque todas as coisas da criação têm o masculino e o feminino. Uma vez eu ouvi um membro dizer: já que em toda a criação os seres humanos são masculinos e femininos e todos os animais e plantas também são positivo e negativo, porque é que só Deus existe apenas como masculino? Portanto, de facto, tinha toda a razão. Portanto, que é a indagação que nós fazemos com relação ao mundo lá fora, às religiões, a como interpretam este Deus apenas masculino. De facto, como mencionarei mais tarde, houve um tempo em que, seguindo o desenvolvimento da revelação na providência da restauração, nós afirmávamos Deus apenas como Pai. Mas agora, na era da Chanelguk, nós estamos numa era baseada no princípio da criação, em que tudo é esclarecido. Tudo tem que ser posto em ordem. Tudo tem que ser sabido e tem que haver, digamos, uma teoria que consiga explicar isto. Tem que haver uma ideologia que também o nosso movimento está a trabalhar para explicar a ideologia democrática, a ideologia, portanto, comunista, às ideologias cristãs e por aí adiante, porque é que isto é assim. E isto é o princípio, estas conferências. Porque agora, após o dia da fundação, é a era em que podemos encontrar Deus em ambos os aspectos, masculino e feminino, através dos verdadeiros pais. Exemplo dos verdadeiros pais, que são, acrescentei eu, exemplo dessa unidade e harmonia finalmente completos, como Deus e com Deus. Os verdadeiros pais foram os primeiros a conseguir completar essa unidade total como se fosse Deus, tal como o masculino e o feminino, que é uno dentro de Deus. Os verdadeiros pais que estão fora de Deus, como qualquer um de nós, foram os únicos, portanto, no dia da fundação, a conseguir cumprir finalmente esta unidade na Terra, fisicamente, em que masculino e feminino são um. Esta é a era em que verdadeiramente já nós podemos atender a Deus como os pais celestiais. Para elaborar um pouco mais, quando nos referimos a estas características duais de masculinidade e feminilidade de Deus, a masculinidade de Deus aplica-se à totalidade da natureza interna original de Deus e da forma externa original de Deus, assim como a feminilidade de Deus também se aplica à totalidade da natureza interna original de Deus e da forma externa original de Deus, o que faz com que Deus exista tanto num aspecto masculino como num aspecto feminino. Portanto, isto também são elementos dos princípios da criação que temos muita dificuldade, às vezes, a dar aos nossos contatos, explicar estas coisas. Ou seja, há uma substancialização, finalmente, fisicamente na Terra, dos pais celestiais através dos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais hoje são essa encarnação completamente dos pais celestiais na Terra. Da nossa posição de filhos, chamamos ao lado de Deus que existe no aspecto masculino de Pai Celestial e chamamos ao lado de Deus que existe no aspecto feminino de Mãe Celestial. É por isso que, como está afirmado no Woli Wombon, o texto original do princípio divino completado pelo verdadeiro Pai em 1952, podemos dizer que um homem é a entidade substancial do Pai Celestial
E uma mulher é a entidade substancial da Mãe Celestial, mas têm de se tornar um. O homem e a mulher, os casais abençoados, casais de Chombo, enquanto não se tornam um completamente como os verdadeiros pais, nos mostraram com o seu próprio exemplo como é que se tornaram um, não são ainda os pais celestiais. É por isso que as características duais de masculinidade e feminilidade de Deus não são apenas atributos, ou seja, caráter, mas também possuem personalidade. São tanto personalidade como atributos, ou seja, caráter. A natureza interna e a forma externa masculina de Deus são o seu aspecto masculino, que é o de um Pai celestial. E a natureza interna e a forma externa femininas de Deus são o seu aspecto feminino, que é a de uma Mãe celestial. Devemos, pois, ser capazes de compreender claramente que para os seres humanos como filhos, Deus, em última análise, são os nossos pais celestiais. Certo? Adju? Adju. Vamos ler novamente uma citação das palavras do verdadeiro pai. São palavras de 1999. Originalmente, os pais representam a posição original de Deus. A partir daqui, há uma expressão de que o marido e a mulher representam os diferentes lados de Deus. Cada um torna-se o Deus do outro lado. Vocês entenderão isso através da tradição da nossa cerimónia de reverência. Alguma de vocês, portanto, palavras do verdadeiro pai, em cima, palavras da verdadeira mãe. Penso eu, não diz aqui. Alguma de vocês, esposas, recebeu uma inclinação do vosso marido? Sim ou não? Sim ou não? Claro. Claro! O vosso marido pediu-vos para se sentarem e depois ofereceu-vos uma inclinação, uma vénia completa. Atenção. Inclinamos-nos um ao outro. Assim, a mãe disse: igualdade é o que devem procurar. Não há diferença, não há superior e inferior. Só há igualdade. Então, quando nós fazemos a cerimónia de Kyombé, toda a família primeiro inclina-se perante a imagem dos verdadeiros pais, depois oferecemos orações, e depois o casal enfrenta-se, não é? E inclina-se um ao outro. Faz um Kyombé. Quando está aqui a dizer, estamos a falar de Kyombé. Acredito que o significado fundamental desta inclinação mútua está capturado nestas palavras que nós lemos já do verdadeiro Pai. Convém. Senão tornar-se-ia doloroso. Portanto, temos esta tradição muito preciosa da cerimónia do Kyombé, onde o marido olha para a sua esposa, marca a distância, isto estou eu agora a dizer, inclina-se perante ela como a sua mãe celestial, e uma esposa inclina-se perante o seu marido enquanto o atende como o seu pai celestial. Vamos passar a fazer isto? Já não? Então, eu cresci, este nosso irmão, fazendo esta cerimónia de Kyombé quando era criança. Por ser tão jovem, aquelas cerimónias de Kyombé às 5 da manhã eram realmente difíceis para mim. Os pais entendem que é difícil acordar os filhos para essa cerimónia de Kyombé. A verdade é que os pais deles, mesmo entendendo, acordavam. Muitos de nós não acordamos os nossos filhos, mas devíamos. Há uma memória que permaneceu comigo de uma forma muito bonita dentro da minha memória. Na época não sabia porquê, mas é a cena dos meus pais se inclinando um ao outro que mais permaneceu na minha memória e de uma forma muito boa e muito bonita. Isso marca, não é? Deixa-me ler agora um trecho das palavras da verdadeira mãe. E a verdadeira mãe diz... Espera aí, que eu se calhar já li antes. Originalmente, os pais representam a posição original de Deus. A partir daqui, há uma expressão de que o marido e a mulher representam os diferentes lados de Deus.
cada um torna-se o Deus do outro lado. Isso já li então, li primeiro. Vamos agora tomar um momento para abordar o ponto que eu mencionei anteriormente sobre porque que a teologia do Pai Celestial não é dualismo. Qual é o significado de dualismo, só para entendermos? Eu fui pesquisar. Defende a coexistência de dois princípios necessários, de duas posições ou de duas realidades, mas que são contrárias, opostas entre si, como o espírito e matéria, o corpo e a alma, o bem e o mal, e que por isso estão um para o outro em eterno conflito e contradição. Claro que isto não tem nada a ver com Deus. Embora seja dito que Deus existe com um aspecto masculino e um aspecto feminino, a visão de Deus como pais celestiais não é dualismo, porque a substância original, ou essência que é a raiz desse seu aspecto masculino, e a que é desse seu aspecto feminino, em Deus é uma e não duas. Ou seja, estão completamente interligadas como una e indivisíveis nesse mesmo ser. Deus pode aparecer diante de nós como Pai Celestial e Deus pode aparecer diante de nós como Mãe Celestial. Mas isso não significa que Deus exista como dois seres separados. Isso porque as características duais de masculinidade e feminilidade são atributos que pertencem à sua substância original, mas não são a substância original em si mesma. É compreensível? Não muito, não é? Mas a substância original é esta masculinidade e feminilidade juntas. Porque, lendo aqui, portanto, porque as características duais de masculinidade e feminilidade dizem respeito à totalidade da natureza interna e da forma externa de Deus, isso dá origem às distinções de género, como masculino homem e feminino mulher, como distinguido nos seres humanos, com cada atributo ou característica individual sendo dotado de personalidade humana semelhante à de Deus. No entanto, as características masculinas e femininas não são entidades factuais. Aqui, portanto, dois géneros numa entidade original não significam que existem duas entidades originais. Por outras palavras, isso não é dualismo. Alguém pode dizer, a visão de Deus da Federação da Família na qual adoramos estes pais celestiais não é dualismo? Não é dualismo, tenho a certeza. Alguém pode duvidar. E se alguém perguntar, não será dualismo quando um Deus Pai existe separadamente e uma Deusa Mãe existe separadamente? Nessa altura, eu espero que vocês respondam firmemente, com base no princípio e no pensamento da unificação, que a nossa visão de Deus como pais celestiais absolutamente não é dualismo. Existe essa entidade chamada de pais celestiais e a natureza interna original de Deus e a forma externa original de Deus existem sobre essa fundação da firme unidade em que o coração dos pais celestiais são um só. Pus aqui um exemplo, eu não sei se será portanto muito... mas, por exemplo, siameses é diferente de gêmeos. Portanto, gêmeos siameses, portanto, estão agarrados um ao outro, não é? É diferente de ser gêmeos, portanto, que são separados. Assim, porque as características duais de Deus permitem que Deus exista com um aspecto masculino e um aspecto feminino, Deus consegue ter dois aspectos num só, como o Pai Celestial e como Mãe Celestial. Por favor, entendam o ponto de que, porque Deus é um ser que existe com base numa substância original, união, divisão, união, os pais celestiais não podem caber no conceito de dualismo. Por que é que até agora entendemos Deus apenas como nosso Pai Celestial? Este é o quarto ponto. Na nossa vida de fé, houve um longo período durante o qual vivemos chamando e adorando a Deus apenas como Pai Celestial. Eu organizei as respostas para tal a partir de três perspectivas. Primeiro, há
a relação entre Deus e o mundo da criação. Depois temos a personalidade e a singularidade de Deus. Esta ele não vai explicar por questões de tempo. E ele depois vai explicar a terceira, que é a historicidade da revelação de acordo com o progresso da providência. Como a exposição do princípio divino afirma, Deus é o sujeito masculino interno e estipula que, em relação a Deus, este mundo da criação está situado como o objeto feminino externo. Entendamos, pois, isso como uma expressão da relação entre o sujeito e o objeto. Então, a relação entre Deus e a criação, que nós normalmente dizemos no princípio divino que Deus, portanto, é a parte masculina e toda a criação é como se fosse a parte feminina, nós devemos entender, para não levar tanto aos erros, não é? A relação de Deus é sujeito e toda a criação é objeto. Portanto, assim, na frase Deus existe com um aspecto masculino, não significa que Deus existe apenas como um homem. Da mesma forma que quando se diz que o mundo criado existe como um aspecto feminino, externo, também não significa que todas as coisas da criação existem como mulher, certamente. Foi explicado no princípio divino dessa forma, como uma relação. Mas no futuro, desta nova era da Chanuguk, penso, diz ele, que será muito mais apropriado, no princípio divino, ao darmos futuramente, definir a relação entre Deus e o mundo da criação como representando o Pai e o Filho, em vez do uso do aspecto masculino e do aspecto feminino. Ficará menos confuso e ficará, portanto, de facto, mais enquadrado nesta questão. Devido às restrições do tempo, não conseguirei entrar em detalhes sobre todos estes três tópicos, então encerrarei com a perspectiva sobre o último ponto, que é a historicidade da revelação de acordo com o progresso da providência. Os seres humanos que estão imersos na ignorância devido à queda precisam de encarnações substanciais de Deus, algo visível e palpável para reconhecer e entender Deus. Só que na era do Antigo Testamento, estas encarnações substanciais não puderam ser reveladas, porque o ambiente para que o Messias pudesse vir ainda não tinha sido preparado. E daí os verdadeiros pais apareciam naquela época apenas simbolicamente. Não havia nada que pudesse mostrar Deus fisicamente. O que simbolizavam, por exemplo, as duas tábuas de Moisés. Simbolizavam os verdadeiros pais, para poder dar algo substancial, algo palpável. E o que é que simbolizavam, por exemplo, a coluna de fogo, de nuvem e a coluna de fogo, que lideraram o povo até à nação de Israel? Elas simbolizavam os verdadeiros pais. Estes simbolizaram os verdadeiros pais, mas porque não eram encarnações substanciais, não é? Dos próprios verdadeiros pais, que só veio depois em Jesus, mais tarde, os israelitas, na era do Antigo Testamento, coitados, não puderam entender completamente que tipo de Deus, de facto, Deus era. Então entendiam Deus daquela maneira. Portanto, Deus, Pai, Senhor, Jeová. Não é? No entanto, há 2000 anos, Jesus, o Filho unigênito, nasceu e ele falou e testemunhou ao mundo sobre Deus como um Pai. Mas, infelizmente, como nós sabemos, naquela época, a Filha unigênita não pôde nascer. Jesus morreu na cruz. Portanto, ficou só a ideia do Pai, Jesus, que é conectado e que os cristãos entendem como também Deus, Santíssima Trindade. Então, Deus, quando visto teologicamente, a confissão de Jesus, portanto, esta proclamação de Jesus sobre Deus como um Pai, foi uma descoberta e uma proclamação revolucionárias naquele tempo. Muito mais avançada do que no tempo da visão da era do Antigo Testamento, em que viam Deus como Yahvé, Jeová. Hoje, no entanto, também não podemos, nós próprios, muitos, infelizmente, por isso a separação na nossa igreja, entender completamente Deus como um casal de pai e mãe, como pais celestiais. E também não entendemos, alguns de nós, por isso a separação, o conceito de filha unigênita. No entanto, após 6.000 anos de história, atualmente a verdadeira mãe, a filha unigênita, nascida,
está a manifestar a existência dos pais celestiais pela primeira vez na história humana. Assim, com esta união definitiva entre os verdadeiros pais e os pais celestiais após o dia da fundação, Deus finalmente realizou o seu desejo. Deus queria ser plenamente revelado como pais, pai e mãe, para os seus filhos. E agora, através dos verdadeiros pais, Deus foi completamente manifestado como pais celestiais. É assim que já estava expresso no Oli Wombon, o primeiro livro do princípio divino que o Rei Pai escreveu. As pessoas, ao longo da história, conheceram Deus apenas como pai, sem a mãe. No entanto, é verdade dizer que nem sequer pensávamos na razão fundamental pela qual Deus apareceu sempre como apenas nosso pai, sem ser a nossa mãe. Católicos, protestantes, etc. Ninguém duvida disso. Deus é pai e ponto final. E nós também, dessa era a mesma coisa. Relacionando-se com tais filhos que não conheceram Deus como sua mãe, a dor e a tristeza de Deus, pais, devem ter sido indescritíveis. Os seres humanos também não foram capazes de resolver o seu próprio sofrimento e tristeza. Estas palavras significam que não é a vontade completa de Deus revelar-se apenas como Pai. Estas palavras manifestam que enquanto Deus olhava para a humanidade, que vivia sem entender de todo que eram filhos que tinham perdido a sua mãe, ele sentia uma dor dilacerante. Portanto, vivemos todos estes séculos sem termos uma mãe. Somos órfãos de pai, porque não entendemos o princípio divino. Somos órfãos de mãe, porque nunca consideramos Deus como mãe. É por isso que devemos entender que o desejo de Deus era aparecer diante de nós como os nossos pais celestiais. Para resumir, Deus tem vindo gradualmente a revelar o seu verdadeiro eu para nós, de acordo com o progresso substancial da providência. Durante a era do Antigo Testamento, as pessoas dirigiam-se a Deus a partir da posição de servos, chamando de Jeová, que significa Todo-Poderoso, e tinham até medo de dizer o seu nome. Durante a era do Novo Testamento, nos 2000 anos da história cristã, as pessoas puderam chamar a Deus de Pai, como filhos adotivos, através de Jesus, o Filho unigênito. Na era da Chanelguk, após o dia da fundação, é a era que marca o fim da providência da restauração, através da indemnização e o início do mundo ideal original, no qual encontramos Deus como nossos pais celestiais, através dos verdadeiros pais. Aqui falta pais no plural. Verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade. A verdadeira mãe falou da seguinte forma: Deus queria ser os verdadeiros pais visíveis na carne, através dos primeiros antepassados humanos. Esse era o desejo e o sonho de Deus. Esse é o propósito da criação de Deus. Em resumo, podemos então perceber que o propósito da criação de Deus é assumir um corpo. Mas que tipo de corpo? Era assumir o corpo de um homem e de uma mulher. Já quando dos nossos primeiros antepassados, esse era o desejo de Deus, e esse desejo foi finalmente realizado através dos verdadeiros pais. Então Deus agora revela-se diante de nós como pais celestiais nesta era da Chanelguk, através de quem? Através dos verdadeiros pais. E mesmo se o verdadeiro pai já está no mundo espiritual, algo que acredito que também é seu tempo, porque ele partiu 6 meses antes do dia da fundação, também nos será explicado. Mesmo assim, temos os verdadeiros pais, portanto, que são um homem e uma mulher físicos, que são os nossos verdadeiros pais. Então, a era da Chanelguk que se seguiu ao dia da fundação é uma era na qual realmente frequentamos e vivemos como os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade, que alcançaram a unidade máxima. Até agora chamamos Deus por muitos nomes diferentes. Chamámos-los de Yahvé, de Pai, de Alá, com 99 nomes diferentes no Islão. Chamamos por variadíssimos nomes em diferentes religiões, como o Ser Supremo ou Originador. Mas agora, na era da perfeição providencial, quando a vontade foi cumprida na era de Chanelguk, o conceito de pais celestiais está mais em linha com o espírito da era da Chanelguk, de adorar e de chamar Deus como os nossos pais celestiais, enquanto realmente seguimos os nossos verdadeiros pais do céu,
da terra e da humanidade. Isso sim é o que se encaixa na sua vontade, na vontade de Deus. Isso sim é o mais apropriado para nós, os cidadãos da Channel Book, chamarmos a Deus de nossos pais celestiais. E é assim que o devemos fazer. Deus é imutável, mas ele se revela como pais celestiais no ômega da providência. Agora, para que cumpramos as esperanças de Deus, espero que vivamos adorando e chamando Deus de nossos pais celestiais. Não é Pai Celestial, é Pais Celestiais em português. Não há outra forma. Podemos fazer isso todos juntos? Sim. Digamos então, Pais Celestiais. Vou concluir aqui. Adjumanse. Olha, vocês são tantos e bateram tão fraquinho. Vocês falam tão bem. Força. Força. Foi maravilhoso, não foi? Não, foi maravilhoso.